Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, eles aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo que havia já muitos dias nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, Paulo colocou-se então em pé no meio deles e disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim vocês evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas agora eu vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio. Diga aleluia. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele conta a história do apóstolo Paulo sendo conduzido até Roma. Ele estava em um navio como prisioneiro, e o destino final era Roma. Na verdade, no fundo, Paulo estava ali como prisioneiro, mas o propósito de Paulo mesmo era chegar até Roma. O destino dele era Roma, ele queria aquilo. Você sabe que no meio dessa viagem, no meio do caminho, o navio que eles estavam começa a sofrer uma grande tempestade. E quando vem a tempestade, as pessoas que estão ali naquele navio, elas ficam ansiosas, e a ansiedade faz você fazer um monte de besteira se você é ansioso demais. As pessoas ali dentro daquele navio, elas entram em desespero, elas ficam desesperadas porque não sabiam o que ia acontecer com elas no futuro. As pessoas ali naquele navio, elas ficam desanimadas. Tudo isso acontece nessa viagem. Na viagem da sua vida, você tem enfrentado situações assim? Na viagem da sua vida, você tem passado por situações onde você anda ansioso demais, ansiosa demais? Na viagem da sua vida, você tem entrado em desespero por algumas coisas que estão acontecendo, estão fugindo do seu controle? Na viagem da sua vida, você está constantemente andando desanimado, desanimada? Como fazer, pastor? Bom, o destino final dele era Roma, e o destino final seu? Você e eu, nós estamos em uma viagem, e no meio dessa viagem nós queremos alguma coisa. O que você quer alcançar para a sua vida no final desse ano? O que você quer alcançar para a sua família, para a sua vida espiritual, profissional, ministerial, financeira? Qual é o destino? Você quer terminar o ano 2020 como? Em dezembro de 2020 você quer terminar como? Se você quer terminar bem, tudo vai depender de como você vai lidar com as tempestades que acontecem no meio da viagem. Tudo vai depender de como você vai lidar com essas situações que podem fazer você perder coisas maravilhosas que Deus tem para a sua vida. E o que precisamos é, no meio, a viagem começou. Diga para o seu vizinho, a viagem começou. Virou, meu irmão, um ano ali, ó, né, meia-noite de 31 de dezembro, já começou a viagem de 2020. Quantos estão preparados para a viagem de 2020? Diga aleluia. A viagem já começou, o navio já saiu já. O navio já saiu. E o que nós precisamos fazer é avaliar o que está dentro do nosso navio, que pode nos atrapalhar de chegar no destino bem, no destino final bem.
Porque esse texto que nós lemos diz que quando eles avaliaram que estavam passando por uma tempestade, e isso poderia trazer para eles o risco do navio afundar, eles começaram a olhar e falar: vamos ver o que está nesse navio que a gente precisa colocar para fora. Escute o que eu vou dizer. Existem algumas coisas que você precisa decidir, tomar uma decisão, que você vai colocar isso para fora do seu navio, porque se você não colocar isso para fora do seu navio, isso vai atrapalhar muito a sua viagem e você corre o risco de afundar no meio do caminho. Então, quais são as situações que nós precisamos aliviar? Eles tiraram tudo que era peso, e um peso que nós precisamos tirar do nosso navio é um peso que nós vamos falar constantemente durante essas 7 semanas, é o peso da ansiedade. Bota a mão na sua cabeça e diga assim: espírito de ansiedade, sai de mim. Diga em nome de Jesus: sai da minha vida. Você sabe, queridos, que muitas pessoas, por causa da ansiedade, elas não estão conseguindo pensar direito. Por causa da ansiedade, elas estão sendo precipitadas nas suas decisões e tomando decisões que vão se arrepender depois no final do ano. Por causa da ansiedade, elas estão atropelando tudo na sua família, atropelando as coisas na sua vida profissional, atropelando as coisas na sua vida ministerial. E a ansiedade, ela é o quê? Eu já expliquei aqui algumas vezes que a ansiedade é o excesso de futuro, a depressão é o excesso de passado e o estresse é o excesso de presente. Então vamos falar aqui a ansiedade, que é o excesso de futuro. A pessoa, ela fica com os seus pensamentos, com o seu coração, com a sua mente em coisas lá na frente que talvez nunca irão acontecer. Ela fica com o seu coração pesado e com sua mente preocupada com coisas que talvez nunca irão se chegar sobre a sua vida. Mas você está ali e taquicardia. Ai meu Deus, como é que vai ser amanhã? Fala para o vizinho assim: descansa, porque amanhã pertence a Deus. Sabe o que a Bíblia fala? Basta a cada dia o seu mal, viva a cada dia de uma vez. Então tem um montão de luta para enfrentar amanhã. Primeiro enfrenta as lutas de hoje, amanhã que você acordar é outro dia. Vai dormir e descansar em paz. Diga aleluia. Precisamos jogar para fora a ansiedade. Decidir: pastor, como é que eu faço para poder não andar ansioso? Bom, nós vamos trazer vários ensinamentos aqui durante essas 7 semanas. Por isso que você não pode faltar e nem perder nenhum dia. Além de trazer os ensinamentos, nós vamos orar por você a respeito disso. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos... Então nós vamos trazer ensinamentos para poder trazer esses ensinamentos, trazer libertação para a sua vida. Nós vamos ao final de cada ministração orar por você a respeito disso. É importante você não faltar. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe, querido, talvez você está esperando que muitas coisas aconteçam, que Deus faça muita coisa acontecer no seu tempo. O tempo da exaltação, o tempo de algumas coisas chegarem, esse tempo ele está nas mãos de Deus. Deixa Deus cuidar disso. Deixa Deus cuidar. Sabe, você está colocando energia demais, você está colocando força demais, você está colocando estresse demais em coisas que não é para você colocar. Deixa Deus resolver essas coisas, irmão. Descansa. Descansa. Você está querendo ser Deus. Você está querendo resolver as coisas da sua maneira, com a força do seu braço. Sabe qual é a palavra de Deus para você eliminar essa ansiedade? Descansa, descansa. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque no tempo oportuno ele vos exaltará. Vai chegar a hora certa que ele vai dizer: chegou a hora dele, chegou a hora dela. E quando chegar a sua hora, Deus vai te exaltar. Mas descansa, irmão, descansa.
Por favor, fale para o seu vizinho: quanto mais você se preocupar, mais você atrapalha Deus. Diga ai, ai, ai. Quanto mais você se preocupar, mais você atrapalha o agir de Deus. Então o que você deve fazer? Respira fundo assim e diga: eu vou descansar. Descansa. Você já viu o quanto que você tentou? Você tentou de tudo quanto é maneira. Você tentou com a palavra, você tentou com um grito, você tentou com e-mail, você tentou com WhatsApp, você tentou chorando, você tentou sorrindo, você tentou brincando e não aconteceu nada. Foi isso ou não foi isso? Diga ai, ai, ai. Então o que eu faço agora? Descansa em Deus. Mateus capítulo 6, versículo de número 31 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você sabe que a ansiedade, ela é prima da falta da paciência. As pessoas que são ansiosas, elas são impacientes. Você conhece alguém impaciente aqui nessa igreja? Fala ai, ai, ai. Então, se eu jogar fora a ansiedade, eu preciso jogar fora também o quê? A falta de paciência. Tem gente que está passando por problemas seríssimos na vida, porque ficou ansiosa, não foi paciente e acabou atropelando e criando problemas seríssimos para a sua vida numa decisão errada que não era para ter tomado. Então nós precisamos eliminar a ansiedade e a falta de paciência. A paciência é um dos frutos do Espírito, descrito em Gálatas capítulo 5. Você sabia disso? A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é a paciência. E quando Gálatas capítulo de número 5 fala sobre todos os frutos do Espírito, diz assim: e contra todas essas coisas não existe lei. O que significa isso? Que aquele que é paciente, amoroso, bondoso, longânimo, a pessoa que tem todos os frutos do Espírito, não existe lei que impeça, que trave, que impeça o avanço dessa pessoa que ela tem na sua vida frutos do Espírito. Então, se você é uma pessoa paciente, nada vai impedir o agir de Deus na sua vida, na hora dele, no tempo dele, do jeito dele. Você só precisa de uma coisa. O que, pastor? Paciência. Seja um pouquinho mais paciente. Na nossa viagem, se a gente não tiver paciência, a gente trava o navio. Irmãos, tem uma coisa que é muito complicado para a gente ter a paciência, ainda mais nos dias de hoje, né? Eu sou uma pessoa que preciso disso aqui, estou falando para você, isso aqui eu preciso trabalhar muito na minha vida, paciência. Você está em algum lugar que precisa enfrentar fila para alguma coisa, ai, ai, ai. Você já passou isso aqui e fala, ai, ai, ai. Eu vou no dentista e eu preciso chegar lá, já tem dois na minha frente, fala, meu Deus do céu, vou ter que esperar aqui uns 20 minutos, já fico sem paciência. Alguém fica sem paciência assim, diga ai, ai, ai. Pois é. Existem coisas que dá para a gente ser impaciente, que isso não afeta e não prejudica a nossa vida. Mas existem coisas que se nós formos impacientes, prejudicam a nossa vida. E eu quero que você faça uma análise, que na sua mente passe um filme agora, para você lembrar quantas coisas que você foi impaciente. Você foi precipitado demais, fez o que não era para fazer, na hora que não era para fazer, falou o que não era para falar, na hora que não era para falar, e isso trouxe sérios problemas para você. Então eu preciso decidir, tomar uma decisão, eu vou segurar, eu vou aguentar mais. Pastor, como é que nós nos tornamos uma pessoa paciente? Eu decido que eu vou aguentar, mas parece que eu não vou aguentar, só parece. Fala para o seu vizinho, só parece. Já viu alguém falar bem assim, mas eu não estou aguentando mais. Só parece que você não está aguentando mais. Você aguenta muito mais do que você imagina. Diga, aleluia. Você aguenta mais.
você aguenta. Tá, e como que eu vou adquirir mais paciência? Bom, isso aqui é o início, é a primeira mensagem. Eu quero dizer, não falte as próximas. Eu vou dizer para você como que você vai ter mais paciência. Como que você vai fazer para aplicar paciência no seu dia a dia? Paciência com as situações que você enfrenta na sua casa. Paciência com as situações que se deparam na sua frente, no seu trabalho, no dia a dia, no relacionamento com as pessoas. E qual é a terceira coisa que a gente precisa jogar fora do nosso barco? Porque ele pode atrapalhar a nossa viagem. É uma coisa chamada cabeça dura. Diga assim: eu preciso jogar fora a minha cabeça dura. Você conhece alguém que é cabeça dura perto de você? Fala ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Oh, meu Deus do céu. Oh, cabeça dura. Porque olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. O apóstolo Paulo aqui, ele diz aqui, olha, no versículo de número 21, vocês deveriam ter me ouvido quando eu falei para não botar o navio nesse barco, para não botar esse navio nessa direção. Lá no versículo de número 11, Paulo falou para eles, olha, por favor, não vai nessa direção porque vai dar problema. Mas os tripulantes ali, eles eram, igual algumas pessoas aqui na igreja, cabeça dura. Fala ai, ai, ai. Aí eles entraram na tempestade porque eram cabeça dura, porque se tivesse escutado o homem de Deus, não tinha passado tempestade. Posso falar para você? Muitas pessoas hoje estão atribuladas com ansiedade, estão vivendo período de depressão, estão desanimadas de trabalhar, estão desanimadas de servir a Deus, estão desanimadas até de viver. Sabe por que estão desanimadas? Porque entraram em uma tempestade por ser cabeça dura demais e não obedecer a algo que Deus tinha falado para você obedecer. Então aí o que acontece? A pessoa, ela foi cabeça dura. Deus de alguma maneira falou, não entra nisso, não faz assim, não age dessa maneira, não é assim. E a pessoa foi cabeça dura, falou assim, não, eu que sei. Ainda às vezes a gente até coloca, quando é cabeça dura, coloca até Deus no negócio, né? Não, o Senhor está falando comigo, aleluia. Cabeça dura. Deus está usando um montão de gente para poder falar. Aí nós somos cabeça dura, começamos a enfrentar a tempestade, e quando chega no meio da tempestade, aí começa a bater aquela pressão psicológica. A gente fica ansioso porque fala bem assim, puxa vida, Deus vai me livrar, Mas como é que Deus vai me livrar de algo que foi eu mesmo, que fui cabeça dura e entrei? Como é que Deus vai me livrar de algo que eu escolhi, eu decidi entrar ali naquela tempestade? Então fica aquela ansiedade. E como as coisas não tem como Deus resolver algo que foi eu mesmo que entrei, então eu começo a ficar desanimado, porque nada acontece, começa a ficar desanimado, e aí o desânimo, ele é a portinha aberta para a depressão chegar. Então, se eu quero chegar bem lá na minha viagem, se eu quero conduzir bem o meu navio, eu preciso deixar de ser cabeça dura. Essa é a hora que você incomoda o seu vizinho e fala bem assim, deixa de ser cabeça dura. Aleluia. Deixa de ser cabeça dura. Qual é o quarto peso que nós precisamos jogar fora do nosso barco? Isso aqui eu vejo muito acontecer. Nós precisamos jogar fora do nosso barco, jogar fora da nossa vida a amargura e o ressentimento. Muitas pessoas, elas estão travadas na sua viagem, estão se sentindo pesadas na sua viagem, porque acumularam no seu coração amargura e ressentimento. Escute o que eu vou dizer, querido, a amargura e o ressentimento te levam ao desânimo.
A amargura e o ressentimento te conduz à depressão. Você precisa decidir que você não vai acumular lixo emocional dentro de você. Isso tudo é peso, isso está pesando a sua caminhada. Quando nós acumulamos esse lixo emocional da amargura, do ressentimento no nosso coração, a nossa caminhada fica pesada, você não consegue ficar feliz em casa. Você não consegue acordar feliz dentro do seu próprio lar. Você não consegue trabalhar animado, você vai trabalhar com um peso danado, é um peso. Servir a Deus se torna uma luta para você. Você vem para a igreja às vezes carregado, empurrado, tipo assim, só vou mesmo para eu não ir para o inferno. Você não tem alegria de servir a Deus. E por que não tem alegria? A sua viagem está pesada. É porque acumulou amargura e ressentimento no coração, irmão. Então eu preciso decidir, olha, esses caras aqui na viagem deles, eles foram ali alertados para o Paulo, deixaram de ser cabeça dura, começaram a ouvir Paulo e falaram, olha, vamos aliviar o navio, jogar essas coisas que está pesando fora. Eu e você podemos tomar uma decisão, de que nós não vamos mais acumular lixo emocional no nosso coração. Nós vamos tomar uma decisão. Eu não vou acumular lixo, eu vou me aliviar disso, não vou guardar dentro de mim, não vou. Irmão, conheço pessoas que elas acumulam lixo de anos, de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. Não deveríamos acumular lixo nem de um dia atrás, que dirá de anos. Nem de uma semana atrás eu não devia de acumular esse lixo. Porque isso pesa, isso faz você ficar mal. Isso faz você ficar amargurado, você não dorme direito, você sente um nó na garganta, você não consegue olhar nos olhos das pessoas que você ama, você não consegue ficar num ambiente onde tem pessoas que você ama. A sua viagem se torna um fardo. Por quê? Porque você deixou acumular um monte de lixo emocional no seu coração. Pastor, como é que eu faço para jogar esses lixos emocionais? Porque não é fácil não, lidar com pessoa é complicado. As pessoas machucam a gente, as pessoas ferem a gente, as pessoas nos entristecem, as pessoas são ingratas, as pessoas são injustas, as pessoas não correspondem às nossas expectativas. Quantos aqui passam por isso? Diga ai, 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 seja bem-vindo ao barco. Isso faz parte da nossa caminhada, isso faz parte da vida, irmão. Ferir e ser ferido faz parte da vida. Machucar e ser machucado faz parte da vida. O que nós precisamos é tomar uma decisão de que essas coisas não vão influenciar quem eu sou. Eu decidi ser uma pessoa leve. Eu tomei uma decisão de não carregar lixo emocional dentro de mim. Eu tomei uma decisão. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo habitar em um lugar ou em um coração onde esse coração está cheio de lixo emocional. Não tem como o Espírito Santo encher uma pessoa que está com o coração amargurado, ressentido, acumulando um montão de coisa no passado. Não tem. E uma pessoa que um dia experimentou o Espírito Santo, uma pessoa que um dia teve a plenitude do Espírito Santo, se ela não está com ele, cheia dele, ela entra em depressão. Ela fica desanimada. Vê uma pessoa sem o Espírito Santo se ela não está desanimada. E muitos estão sem o Espírito Santo, desanimados e em depressão, porque o seu coração está cheio de lixo, o seu coração está cheio de ressentimento, de mágoa, de rancor. Precisamos decidir, igual esses homens aqui, ó, deixar de ser cabeça dura e jogar o ressentimento fora. Jogar fora. Sabe, vir para o altar de Deus e falar: Deus, eu não quero isso em mim. Pastor, é fácil? Não, não é fácil. Mas nada na vida que vale a pena, ou melhor, tudo na vida que vale a pena, tudo na vida que é bom, não é fácil. Mas eu preciso decidir, eu quero aliviar meu coração. Então eu decido
eu decido perdoar, eu decido virar a página, eu decido entender as pessoas, eu decido pensar de que eles erram igual eu erro. Então por isso, todos os dias, eu viro a página, eu estou com o coração leve, eu respiro bem, eu durmo bem, eu acordo bem, eu vivo bem com a minha família, eu vivo bem com meu Deus, eu vivo bem com os meus irmãos, eu vivo bem na minha igreja, eu vivo bem cumprindo o chamado de Deus para a minha vida. Eu vivo bem. Precisamos aliviar esse peso. Sabe que hoje é comprovado pela ciência de que muitas doenças hoje, doenças no físico, pressão alta, às vezes diabetes, às vezes problemas nos nervos e até câncer, ele começou a ser formado por um grande sentimento de amargura, por um ressentimento no coração, que a pessoa foi acumulando, e aquilo se manifestou no corpo da pessoa com uma enfermidade. É um peso, irmão. É um peso que eu decidi não carregar na minha vida, e eu gostaria muito de que você decidisse também não carregar. Livre o seu coração disso. E qual é um outro peso que nós precisamos? Nós precisamos tirar do nosso navio o peso do pecado, irmão. Diga comigo, o peso do pecado. O pecado pesa. O pecado traz angústia. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele é acusador. Então, quando estamos com o peso do pecado na nossa vida, isso traz uma ansiedade louca, porque a gente quer resolver coisas que não serão resolvidas, só serão resolvidas quando nós decidimos abandonar o pecado. Então você fica ansioso, porque você quer, tomara que resolva, mas não resolve. É igual a pessoa que quer preencher o espaço no seu coração por Deus. Ela quer encher esse espaço com um monte de outra coisa, com bebida, com droga, com farra, com dança, com isso, com aquilo. Não adianta, ela vai tentar e gastar tudo e se esforçar e não vai preencher. A mesma coisa é eu me aliviar do pecado. Eu só vou me aliviar do pecado a hora que eu decidir abandonar ele. Então ele não pesa mais. Ele não pesa mais. Eu preciso decidir, cara, algumas coisas eu vou em nome de Jesus, eu vou jogar fora, eu paro com isso. Parei. Você sabe, irmão, que todas as vezes que você bota o seu pé lá, nessa situação de pecado, quando você vai avaliar a sua vida, você está desanimado. Quando você foi lá e fez aquilo que você sabe que não era para fazer, você se sente pesado, você não consegue orar. Você não consegue olhar as pessoas nos olhos. Você não consegue, porque o pecado pesa. E atrapalha a nossa viagem. Atrapalha. Eu estava comentando aqui na reunião, fiz um comentário hoje também, de manhã, nas redes sociais, sobre a viagem de Jonas. Jonas, ele recebe uma palavra de Deus para ele pregar para uma cidade corrompida que se chamava como mesmo? A cidade de Nínive. E ele não vai pregar para essa cidade, e ele pega uma embarcação para ir para uma outra cidade chamada Tarsis. O Jonas comete um pecado de fugir do chamado de Deus para a vida dele. O Paulo está indo para cumprir o chamado. Paulo passa uma tempestade para cumprir o chamado. E Jonas sofre uma tempestade por fugir do chamado. Olha que coisa, né? E se você avaliar, o pecado de Jonas de fugir do chamado era tão grande que ele estava colocando em risco o navio inteiro. Tem gente que está, por causa de uma situação do seu pecado, você está pesando sua família inteira.
a sua família inteira está correndo risco de afundar por causa de um peso que você decidiu não jogar fora, não aliviar da sua vida. É só você decidir: eu vou jogar esse negócio fora, eu vou jogar, vou acabar com isso. O outro peso que nós precisamos, eu vou falar mais 2 para a gente encerrar. Nós precisamos jogar fora o peso do cansaço na vida. Tem gente que está cansada demais. E está cansada porque passou tanta coisa na vida, então você deixou o cansaço te vencer. Gálatas capítulo 6, versículo 9, lemos isso lá embaixo. O apóstolo Paulo disse: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer a coisa certa, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é bom. Não nos cansemos. Mas existem pessoas que se cansaram de fazer o bem, de fazer o que é certo. E aí quando você se cansa de fazer o que é certo, aí bate o desânimo, a ansiedade e a depressão. Quando você se cansa de fazer o que é certo, você está pesando ainda mais. Pastor, mas fazer o que é certo é muito difícil. Sabe, trabalhar as coisas certas, é verdade, é muito difícil. Paga-se um preço para fazer a coisa certa. Só que o preço que você paga por fazer a coisa errada é muito maior do que o preço que você paga para fazer a coisa certa. Então eu preciso decidir. Eu não vou me cansar de fazer o bem. Ah, mas está todo mundo fazendo coisa errada. Problema de todo mundo, eu vou fazer a coisa certa. Não faça a coisa errada porque os outros estão fazendo. A sua salvação e o seu ânimo e a sua disposição para realizar os sonhos de Deus para a sua vida não depende dos outros, depende de você. Então para de olhar o que de errado. Mas um monte de gente faz assim, mas você não é um monte de gente. Não se canse de fazer o bem, não se canse. Ah, pastor, mas eu faço bem e só tomo burdoada. Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo nós colheremos. Isso se não houvermos desfalecido. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque no seu tempo ele vos exaltará. Faça o certo, mesmo que um monte de gente esteja fazendo errado. Não se canse de fazer o certo. Não se canse de fazer o bem, porque com certeza você vai aliviar o seu barco fazendo o que é certo, e você vai chegar ao final da sua viagem. Salmo capítulo 6, versículos 6 e 7 diz assim: eu já estou cansado do meu gemido. Toda noite eu faço nadar a minha cama, eu molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos, eles estão consumidos pela mágoa, e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. O salmista falou: eu estou cansado, porque estou sendo muito atacado. Pois é, permaneça firme. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 na sua direita, mas tu não serás atingido. Fica firme. Fica firme. E o último peso que nós precisamos jogar fora é o peso do desânimo. Bota a mão na sua cabeça e diga assim: em nome de Jesus, desânimo show. Diga: em nome de Jesus, desânimo, vai embora. Manda embora esse desânimo, irmão. Reage. Porque se você deixar o desânimo ele fazer parte da sua vida, você perde as forças de lutar pelas coisas mais importantes que Deus um dia te deu. Você desanimado, você para de lutar pelos projetos lindos que Deus tem para você e para sua família.
Você desanimado, você deixa de servir a Deus e de cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Lembra de onde Ele te tirou? Lembra quem você era? Lembra o que Deus fez na sua vida? E Ele fez tudo isso para você andar igual um defunto vivo, desanimado na igreja. Foi para isso que Deus te salvou. Eu não posso deixar o desânimo fazer parte da minha vida. Eu preciso lutar e reagir contra isso. Eu preciso fazer, pastor, como é que eu faço para poder vencer esse desânimo? Você já deu o primeiro passo, mas posso dizer para você, continua. Vai na célula amanhã você vai lá para a célula, vai dizer, eu vim aqui para vocês orarem por mim, porque eu quero vencer esse desânimo. Continua, vem nessa campanha aqui às 7 semanas. Vem no culto domingo e fala, eu vou lá, porque eu vou lutar contra esse desânimo. Eu vou lutar contra essa tristeza que tenta invadir a minha alma. Eu vou lutar contra esse espírito de depressão que tenta me lançar numa cama e me fazer tirar a vida. Eu vou lutar.